Olá, começamos hoje um novo projeto. O projeto das videoaulas. Aqui no ISA, Instituto Siloé de Educação Moderna, nós vamos começar agora um projeto que vai perdurar bastante tempo. São os projetos das videoaulas, onde os alunos poderão acessar via internet aulas de geografia, história, matemática, português e ter mais uma ferramenta para estudar, mais uma ferramenta para se preparar e ter um rendimento escolar ainda melhor. Hoje nós vamos falar, nesse primeiro vídeo, do trabalho no meio rural, focando claramente nos tipos de agricultura e nos tipos de pecuária. Nós estamos seguindo o roteiro do planejamento pedagógico que nós fazemos todo ano. E nesse ano, nesse caso, nós estamos usando o livro da editora cristã, Sexto Ano de Geografia. Esse livro, se você estiver na sua casa, nós estamos começando na página 48. Então vamos estar fazendo esse vídeo e todos os outros vídeos fazendo um resumo do bimestre. Nesse caso, estaremos fazendo um resumo do quarto bimestre do sexto ano, servindo tanto para o sexto ano A quanto para o sexto ano B. O vídeo é rápido, não é um vídeo demorado, mas nós faremos um resumão de alguns pontos importantes da matéria. Não substitui a aula é tão importante quanto é. Porém, esse resumo vai te dar mais uma chance, mais uma ferramenta, como eu disse no início. Tá legal? Mas não deixe de seguir o livro, porque assim você vai ter o que eu estou falando juntamente com aquilo que você está acompanhando no livro. Não vamos ler o livro, vamos apenas pontuar algumas situações. Tem uma frase clara nesse capítulo, o capítulo que nós vamos ler, o capítulo 8, o capítulo 9, mas tem uma frase clara no capítulo 8, um entendimento claro, que vai ficar na sua cabeça durante todo o estudo e que com certeza pode ser aproveitado para ficar na sua cabeça durante toda a sua vida. Se o mundo, cada dia mais, produz mais alimentos, se todo ano o mundo produz mais alimentos, por que ainda existem pessoas que passam fome? É muito simples. Para que nós possamos entender essa pergunta, que é o que norteia o capítulo 8 todo, nós vamos ter também que entender o sistema pelo qual nós vivemos. O que faz com que o meio rural seja o que é que ele foi transformando. Ele foi se transformando quando? No homem primitivo, a criação da agricultura foi a revolução. O homem não precisava mais sair para caçar, coletar. Ele agora poderia plantar e esperar o tempo necessário para fazer com que aquilo que ele plantou fosse colhido e, consequentemente, ele comesse. Aquela revolução que foi a agricultura, ela fez também com que o homem vivesse mais e vivesse muito melhor. Viver mais e melhor era algo muito novo para o homem primitivo. Também, tão novo quanto a agricultura, era fazer com que ferramentas fossem utilizadas para que a agricultura existisse, como irrigação, plantar em boas terras, o tempo correto da plantação e por aí vai. Os anos e os milênios foram passando e o homem foi aprendendo a sobreviver. A agricultura foi se modificando, mas nem sempre foi assim. No próprio livro da página 48, nós vemos algumas imagens que nos deixam um pouco perplexos. Por exemplo, a imagem de uma fartura de uma mesa natalina nos Estados Unidos, como na imagem 1. Na imagem 2, uma mulher que é cadastrada no programa social do governo, mora no Piauí e que só come arroz e feijão, porque só tem arroz e feijão. Na imagem 3, nós vemos um campo de arroz no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz. Na imagem 4, nós vemos um desperdício de alimentos no shopping em São Paulo. E a imagem 5, talvez a imagem mais chocante do próprio livro, é a imagem de crianças no Haiti, na página 49, que não tendo absolutamente nada de comer, fazem um bolinho de barro, gordura, água e sal. Mas aí eu volto à pergunta, se todo ano, o mundo inteiro, tem indicadores que fazem a gente pensar que se produz mais alimento, por que as pessoas ainda temos no mundo pessoas que passam fome? Para nós entendermos um pouco mais isso, você vai ter que entender, por exemplo, os motivos que isso acontece. Os tipos de pecuária, os sistemas agrícolas. Existe um sistema agrícola que a gente tem que pensar bastante. Primeiro é o plantation. Plantation ele é básico em terras tropicais. Por que em terras tropicais? Primeiro, porque são terras, quase todas elas, de subdesenvolvimento. Ou, como nós chamamos no Brasil já faz há muitos anos, um país em desenvolvimento. Esse país em desenvolvimento, ele acaba tendo terras que são ocupadas ou compradas por grandes proprietários ou empresas, que nós chamamos de empresas agrícolas. Essas empresas agrícolas, elas vão tomar conta desse grande espaço de terra e fazer
com que ali se plante apenas um tipo de produto. E todo aquele produto só vai ser vendido para abastecer o mercado externo. Ou seja, nada daquilo que foi plantado, como por exemplo, nessa imagem, nada do trigo que foi plantado, por exemplo, vai para o mercado interno. Essa imagem, que pode ser muito bem de uma fazenda do estilo do Plantations, ela é uma fazenda de grande propriedade de terra, ela é uma fazenda de um grande produtor ou de uma empresa agrícola que, como eu já disse, só vai pensar e só vai plantar para abastecer o mercado externo. Ou seja, campos como esses, ou como esse no caso, na África, tem um absurdo inacreditável, que é o quê? Na África, você vai ter vários pedaços de terra. Esses pedaços de terra eles são comprados por grandes proprietários ou por um grande proprietário. Eles expulsam as pessoas dessas terras, fazendo com que elas acabem tendo que se realocar em outro local. Outro local, por exemplo, que não tem condição de plantar. Essa grande terra, ao lado, vão ter pessoas que vão morrer de fome. O plantation tem essa coisa básica, mas é muito claro no hemisfério sul, ou seja, nos climas tropicais. Não só pelo clima, mas também pelo nível político desses países. Os países do hemisfério sul sofrem muito com o seu sistema político, corrupção, falta de estrutura básica e o melhor, para os donos dos plantations, pequenas propriedades de terra que não têm subsídios do governo para poder sobreviver, ou seja, não ganham do governo e não conseguem praticar um preço mais barato e sobreviver. São obrigados a vender suas terras e vendem para esses grandes proprietários que compram pequenas terras e juntam todas elas, transformando numa grande terra. Esses são os planteios. O outro processo é a agricultura comercial. A agricultura comercial é o que nós conhecemos como convencional. E claro, você tem um pequeno agricultor, você tem um médio agricultor e tem um grande agricultor. Esse grande agricultor ele também pode abastecer o mercado interno. Essa, na verdade, é o segredo da prova. A diferença entre abastecer o mercado interno e abastecer o mercado externo. Quando a agricultura abastece o mercado interno, não é um plantation. Quando a agricultura, essa grande propriedade de terra, abastece exclusivamente o mercado externo, essa é a característica básica da parte esclarecida do seu livro. Você vai ter as definições do mesmo jeito que eu estou te explicando. Talvez eu esteja te explicando até de um modo mais fácil. Você vai ter os planteios, da agricultura comercial. A agricultura comercial é muito simples. É aquilo que nós conhecemos. Por exemplo, se você for em Patinofete, o maior produtor de tomate do Rio de Janeiro, a cidade dos 92 municípios do Rio de Janeiro, a cidade que mais planta tomate e uma das maiores do Brasil. Se você for lá, você vai encontrar na sua área mais ainda rural todas as plantações de tomate. E dali, os produtores levam até o mercado consumidor, ou através do próprio Patinofete, da própria mercado do Patinofete, ou vendendo direto para os ceasas e para os locais de plantão, ou seja, os supermercados e as escolas de lojas. Sempre existe um distribuidor, é o que faz a agricultura comercial acontecer. Claro que em Patinofete você vai encontrar uma agricultura comercial de médio porte. Dependendo do produto, você vai ter a obrigação de encontrar uma agricultura comercial de um porte altíssimo, de mão de obra qualificada, de todo tipo de tecnologia que ajude a construir algo desse tamanho e abastecer o mercado interno. E quando falamos de abastecer o mercado interno e abastecer o mercado externo, essa é a diferença e pode ser o grande macete de uma prova. Quando falamos dos plantations, estamos falando de características como um local tropical, abastecimento do mercado externo. A exclusividade do plantation é abastecer o mercado externo. O mercado interno, ele também pode ser usado para abastecer o mercado externo, mas a sua grande maioria acaba se abastecendo no mercado interno. Não confunda essa agricultura comercial, o que nós chamamos de convencional, com uma agricultura de subsistência. Ele é até convencional, mas subsistência seria outro ponto. Outro ponto importante são as empresas agrícolas, como eu destaque na própria página 55, e nós até citamos quando falamos dos planteios. Na verdade, não são fazendas, são estabelecimentos agrícolas, que dependem muito de uma mão de obra cara, de uma mão de obra qualificada, que faz com que aquele produto tenha ainda mais qualidade. Outro ponto importante é o processo de mecanização. O processo de mecanização das empresas agrícolas é muito forte. Como nós podemos ver na imagem, tratores, máquinas, tanto para o plantio quanto para
a colher. Tudo isso são obras, são fazendas ou empresas agrícolas ou estabelecimentos mecanizados. E o que acontece com isso? O pequeno agricultor, aquele que não tem, por exemplo, dinheiro suficiente para mecanizar a sua agricultura, ele acaba não conseguindo brigar com o mesmo preço. O preço do mecanizado acaba sendo mais barato e aí a concorrência acaba sendo muito desleal. Outro ponto importante desses tipos de agricultura é a agricultura de jardinagem, está na página 56, na parte de trás. A agricultura de jardinagem é muito típica, por exemplo, de países da Ásia. Aqui a gente cita a China, a Indonésia, as Filipinas. E por que esses países da Ásia são fortes nesse tipo de agricultura? São agriculturas de grande porte, são agriculturas produtoras principalmente de arroz, até porque a temperatura, o clima daquele local propicia isso. Então, 4 tipos de agricultura nós analisamos aqui. Analisamos os plantations, analisamos a agricultura comercial, a convencional, analisamos as empresas agrícolas e falamos também da agricultura de jardinagem, muito propícia da China, Indonésia, Filipinas, muito ligado, por exemplo, à produção de arroz. Ok? Nós já podemos fazer um novo passo e continue acompanhando o livro. Nesse capítulo também falamos bastante sobre os avanços tecnológicos que o campo recebeu. Esses avanços tecnológicos, obviamente, são avanços de pesquisa e tecnologia que agora são usadas para uma melhor agricultura. Eu consegui achar na internet um artigo de uma revista chamada Dinheiro Rural. Esse artigo fala sobre a tecnologia está no ar. Novas moléculas e novos equipamentos estão revolucionando a proteção das lavouras e tornando a agricultura mais eficiente e mais sustentável. Sustentabilidade é a palavra de ordem nos últimos anos. Não é à toa que, inclusive, nos últimos 3 anos, uma palavra de ordem política, inclusive, que é a maneira pelo qual nós vamos ter que sobreviver no planeta sem consumir o que ele tem, mas sim com sustentabilidade. Não é à toa que os grandes proprietários de terra estão buscando isso. Estão buscando sustentabilidade, mas acima de tudo estão buscando maiores lucros. Até dependendo dessa imagem, nós vemos um processo de... Não só, estamos vendo um processo, por exemplo, de defensivo, que é um processo onde os pesticidas são colocados, elementos químicos são colocados para que pragas não sejam pegas ou até mesmo esse produto cresça um pouco mais rápido. É claro que isso não tem nada a ver com o nosso próximo assunto, que é a agricultura orgânica. A agricultura orgânica é totalmente limpa, ou seja, não há intervenção de nada, nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de pesticida, nenhum tipo de defensivo, nada disso. A agricultura orgânica é tudo limpo, ele cresce da maneira com que a natureza for definida, ou seja, não há intervenção do homem com relação a isso, diferente, por exemplo, de uma agricultura como dessa. Na próxima imagem a gente consegue verificar, vou colocar aqui para vocês, né, mais um processo. São grandes fazendas, no caso aqui, que usam até caminhões para passar esses pesticidas. Agora, a tecnologia se restringe a agrotóxicos, por exemplo, professor? Não, mas eu... Na página 57, nós podemos determinar algumas coisas, os efeitos dos avanços tecnológicos nos meios do meio rural. Um deles é, claro, a utilização, como eu já falei, das máquinas agrícolas. O segundo passo é que você não pode ter uma máquina agrícola funcionando ou uma fazenda de grande porte com uma alta tecnologia se você não tiver uma mão de obra qualificada. A mão de obra qualificada é muito importante porque ela faz tudo isso que nós falamos funcionar. Você pode também encontrar nos próprios efeitos dos avanços tecnológicos algumas fazendas que fazem uso de sementes híbridas, que são sementes mais produtivas e que, por serem estéreis, só germinam uma única vez. Isso também faz com que o solo acabe tendo um esgotamento mínimo, né, podendo, inclusive, ser reutilizado mais vezes do que o normal. Agora, é claro que você também tem problemas, né, como, por exemplo, o aumento da dependência econômica. Ou seja, pequenos proprietários de terra não têm condições de fazer grandes investimentos tecnológicos. Esses grandes proprietários de terra têm dinheiro, têm um capital que possa fazer isso acontecer. Os pequenos proprietários de terra não. A concorrência acaba ficando desleal, porque esses pequenos proprietários de terra, na medida que não conseguem investimentos ou não conseguem investir
investir nessas terras e, ao mesmo tempo, concorrer com preços melhores no mercado interno e externo, eles acabam não conseguindo sobreviver e acabam tendo que vender as suas terras para os grandes proprietários de terra. É aí que mora o grande perigo. São os grandes proprietários de terra começarem a tomar conta dessas pequenas propriedades, formando uma grande propriedade, quase sempre monocultora e com interesse de monopolizar o processo de agricultura. Vale a pena falarmos sobre a agricultura orgânica. O processo de agricultura orgânica é totalmente diferenciado. E é bom dizer que, há alguns anos atrás, se eu falasse sobre isso aqui para vocês, alguns estariam rindo, outros nem sequer entendiam. Hoje não. A agricultura orgânica já é algo que está espalhada pelo Brasil e pelo mundo, que é uma agricultura natural, onde o desenvolvimento do que foi produzido, o desenvolvimento daquilo que foi plantado, vai ser de maneira natural, de maneira clara. E de que forma se pode fazer isso? Sem, por exemplo, a intervenção da mão do homem através de produtos químicos. Nada disso acontece na agricultura orgânica. E o interessante é que a agricultura orgânica hoje já vem tomando espaços bem interessantes, bem legais, do processo agrícola brasileiro. A agricultura orgânica, para quem não sabe, está na página 58 do seu livro. Inclusive, há uma explicação, nós fizemos um exercício sobre isso, que explica muito legal sobre o processo da agricultura orgânica e seus avanços. O capítulo 8 encerra um processo de algo que nós há muito tempo falamos. Falamos muito mais do que a idade sua, meu aluno, que está na faixa de 12, 13 anos de idade ou até mais novo. Falando, na verdade, há muitos anos de uma coisa chamada reforma agrária. A reforma agrária é estudo de terras. A reforma agrária, na verdade, é uma maneira de você acabar com uma divisão de classe rural clássica, que é a disputa por terras. Essa disputa por terras é feita de que maneira? Ora, no Brasil, a grande maioria das famílias não tem terra. Em compensação, a grande maioria da terra que tem dono está na mão de pelo menos 15 famílias influentes no Brasil. Uma delas, por exemplo, donas de televisão. O problema da reforma agrária é que ela é dura de acontecer, porém, parte pelo entendimento das pessoas de que nós temos um problema básico. Muita gente sem terra e pouca gente com muita terra. Essa pouca gente com muita terra, muitas vezes nem utiliza essa terra. Porém, se utiliza do setor privado ou do patrimônio privado para dizer, na minha terra ninguém toca. A reforma agrária, ela resolveria alguns problemas, como, por exemplo, o problema do pequeno agricultor. O pequeno agricultor, ele necessita da ajuda do governo para sobreviver. Ele necessita do subsídio, do investimento do governo, através de compra de sementes, de mecanização. A mão de obra, ela é quase que familiar do pequeno produtor. O médio produtor, ele já vai esticando muito mais. A mão de obra já não é mais familiar, não tanto familiar. Existe uma administração mais centralizada e uma contratação de mão de obra e até mesmo uma tecnologia que é utilizada na lavoura. O grande proprietário não, esse trabalha com mão de obra inclusive barata e também mão de obra qualificada. A mão de obra barata vai para o campo ou para alguns outros setores dentro da lavoura. A mão de obra qualificada fica nos investimentos tecnológicos e, claro, nas mudanças de semente, em todos os setores de pesquisa que as empresas agrícolas, por exemplo, estão utilizando. Essa imagem ilustra bem o processo de reforma agrária, que é a luta das pessoas do campo por terra. Existem outros movimentos, como a MST, movimentos de cooperação de terra, ligas rurais que funcionam na tentativa de organizar o homem do campo, fazendo com que ele consiga lutar de maneira pacífica, mas política, pela terra. A grande questão é que nós discutimos durante anos sobre isso e ainda não chegamos a um denominador comum. Quer dizer, o clássico é aquilo que eu estou falando. Em 1961, 62 mais ou menos, já no governo dos Jânio Quadros, João Goulart, houve um processo de reforma agrária. Esse processo iniciado de reforma agrária iria desapropriar terras até um certo quilômetro, por exemplo, das rodovias federais. Isso acabou não acontecendo com um golpe militar de 1964, que na verdade foi financiado pela iniciativa privada, que não quer perder seu patrimônio.
Mas é claro que a reforma agrária não é simplesmente pegar pessoas como essa da foto, colocar nas terras e pronto. Não é isso. Existe, por exemplo, a compra das terras. Existe um ressarcimento das pessoas que vão perder essa terra. O que é justo nós encontrarmos, e na minha classificação como professor eu preciso dizer a minha opinião. O que não é justo é você ter a máxima que eu disse no início. Muita gente sem nada e pouca gente com muito. É claro e óbvio que essas pessoas não plantam todas as suas terras. Muito pelo contrário, algumas só têm as terras e não as utilizam. Reforma agrária é, acima de tudo, entender o repartilhar. Reforma agrária é, acima de tudo, entender que as pessoas precisam ter aonde plantar e conviver com o próprio. Reforma agrária é entender que o Brasil, tão grande, de tamanhos tão continentais, ainda tem pessoas que não têm onde carimbar. Esse é o processo de reforma agrária. É um processo fácil de entender, difícil de debater e, acima de tudo, difícil de se atingir. Vamos ver se nos próximos anos isso avança de alguma maneira. O trabalho no meio urbano é o capítulo 9 e é também o final do ano letivo. É nele que se encerra o livro. Encerramos o ano de maneira muito interessante. O trabalho no meio rural, eu estou aqui com uma imagem do meio rural, na verdade, de uma região que toda essa parte, por exemplo, não era prédio, eram árvores. É só um exemplo de como a palavra sustentabilidade não tem sido muito importante, como é o caso de Caxias, que hoje se discute a construção de um shopping center no centro de Caxias, onde mais de 168 árvores foram derrubadas sem nenhum tipo de planejamento. Sustentabilidade é muito mais do que isso. Sustentabilidade é produzir sabendo que você precisa preservar. E o trabalho no meio urbano é um pouco do entendimento do nosso dia a dia. 3 tipos chamam a atenção. Você tem o comércio, a indústria e o serviço. Os serviços nós conhecemos, profissionais liberais, médicos, advogados, serviços públicos, por exemplo, burocratas, mas que são importantes e necessários para a nossa sobrevivência. Com relação à indústria, 3 indústrias são o nosso destaque e nós vamos encontrar na página 76 esses tipos de indústria. Eu vou dar uma explicada para ser legal aqui. Primeiro, o tipo de indústria de base. A indústria de base é aquela que transforma a matéria-prima bruta, bem bruta mesmo, que será utilizada por outras indústrias. Um exemplo disso é a CSN, igual a Tecnológica. Ela produz aço, mas ela utiliza para poder produzir aço uma matéria-prima bruta. Tudo isso que já foi retirado de uma mineradora. Ou seja, até ela produzir o aço, e esse aço pode se transformar num carro, numa máquina de lavar, ou numa chapa de aço simples, ou mesmo um enlatado que você compra na sua casa. Isso passou, obviamente, para a indústria de base. A indústria de base é tão importante como as refinarias de petróleo, é tão importante que não é à toa que no comunismo, no socialismo, as indústrias de base não ficam na mão da propriedade privada, elas ficam na mão do Estado, porque o Estado é que tem que ser o detentor de tudo nesse sentido. É a indústria que faz movimentar as outras indústrias. A indústria de equipamentos, de bens intermediários, de equipamentos ou bens de produção, são as indústrias que pegam esse material das indústrias de base e trabalham, como por exemplo, equipamentos agrícolas, os próprios equipamentos industriais, ou seja, equipamentos construídos para atender a indústria. E por último, a indústria de bens de consumo, que é aquela que fabrica produtos que serão utilizados diretamente por você, por mim, pelo consumidor. Tá? São indústrias que utilizam quase uma proximidade do comércio. Elas podem ser duráveis ou não duráveis. As duráveis é o que nós destacamos a indústria automobilística, por exemplo. Ela é doméstica, confecção, e a não durável são as farmacêuticas, alimentícias. A indústria alimentícia, por exemplo, que é uma que movimenta mais dinheiro no Brasil, ela está quase toda ela da propriedade privada. Quando nós falamos de indústria, obviamente o produto final dessa indústria tem que ir para o comércio. E aí, nós encontramos um problema que vem tomando conta das nossas vidas nos últimos anos. O que nós chamamos de consumismo. Esse consumismo, ele tem destruído de nossa maneira o processo de bem de consumo da população. De que maneira? Você acaba de comprar algo genial, uma televisão de última geração. Era tudo que você queria e você dividiu em tantas vezes. Ou economizou e comprou à vista. Quando você sai
põe a lógica para a televisão e liga ela, no dia seguinte você já tem a notícia que já existe no mercado uma televisão melhor que a sua. Ou seja, você começa a comprar e querer comprar aquilo que você não precisa. Esse, por exemplo, é a proposta do consumismo. O consumismo é aquilo que movimenta o capitalismo. Sem o consumismo não vai existir capitalismo. O capitalismo ele necessita, por exemplo, de que você compre aquilo que você não precisa simplesmente pelo prazer de comprar. Ou que você coma em algum lugar que é um preço 2 vezes, 3, 4 vezes a mais do que o outro, simplesmente porque é um lugar de marca. Ou que você compre uma televisão, por exemplo, de uma marca com um preço muito superior à outra, simplesmente porque é a marca. O consumismo é quando você não precisa comprar e compra. E todos nós, de alguma maneira, somos consumistas. Existe, inclusive, um problema básico das pessoas que compram para tentar melhorar sua autoestima. Isso é além, isso já é uma doença. Quando falamos de consumismo, estamos falando de comércio. E o comércio não é um setor qualquer que a gente não precise falar. Na página 80 do seu livro, já praticamente no final do livro, você tem o comércio e serviços. O comércio e serviço, eles fazem parte do setor terciário e empregam a maior parte da população economicamente ativa. De repente, com certeza, você está me vendo aqui, seu pai, sua mãe, ou conhece alguém que trabalha no comércio, ou até mesmo que tem no comércio, é o dono do seu próprio comércio, e que oferece algum tipo de serviço ou venda algo para a população. Claro que não estou dizendo que o comércio é errado, porque é consumista, ou porque o comércio gera o processo de consumo. Todos nós necessitamos do comércio. E necessitamos do comércio por quê? Porque nós precisamos comprar algo, e quem nos vende é o comércio. Esse é o processo capitalista das coisas. E se vive num processo capitalista, no Brasil, justamente falando capitalista, você tem que comprar, você não pode roubar, é óbvio. Mas entender os setores, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, é entender tudo. O setor primário é o setor da agricultura, é o setor onde se planta aquilo que você precisa para comer. O setor secundário já são as indústrias de base principalmente. E o setor terciário é o setor de comércio e serviços, aquele que na verdade vai pegar tudo que iniciou lá no setor primário e vai levar até o setor terciário. 2 capítulos. O resumo do nosso semestre são 2 capítulos. O capítulo 8, que fala sobre o trabalho, os avanços tecnológicos no meio rural. E o capítulo 9, um capítulo fácil e leve, bem menor, diga-se passagem, que fala sobre o trabalho no meio urbano, mas que não fica preocupado apenas no trabalho. Fica também preocupado com a palavra sustentabilidade, fica preocupado com o bem-estar e com uma coisa que eu acho primordial, qualidade de vida. Essa questão ela é discutida através do trabalho, é através daquilo que nos é oferecido. A qualidade de vida ela depende da questão de valores, da questão de dinheiro e, acima de tudo, da questão do bem-estar da vida da pessoa. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo. E ano que vem, obviamente, nós temos muito mais, uma qualidade ainda maior, que hoje vocês vão poder usar isso, como eu disse lá no início, como ferramenta para estudar. Um abraço a vocês e nos vemos na próxima.